Nesse tempo que a gente se une, se reúne aqui para celebrar a Deus no nosso momento de devocional, hoje o tema que nos inspira é a escola dominical, algo muito especial para a gente do Departamento Nacional de Escola Dominical, obviamente, mas eu fico sempre muito feliz porque a gente trabalha num lugar onde, de fato, a escola dominical é muito bem cuidada, para além do Departamento Nacional de Escola Dominical. Então, é uma alegria ver todo o apoio dos outros segmentos, dos outros setores à escola dominical, e seguramente trabalhar assim é muito mais fácil, é muito mais gostoso, é muito mais animador, é muito mais sustentador. Às vezes, quantas vezes, né, nesse tempo todo que eu vivenciei essa experiência de estar à frente da escola dominical, e sim, meu discurso já está sendo, né, aos pouquinhos eu vou me despedindo, em quantos momentos, sem eu acreditar em possibilidades, as pessoas do entorno nos sustentavam, nos animavam, nos fortaleciam, enxergavam além daquilo que a gente conseguia ver, e isso foi determinante para tudo de bom que a gente tem feito, que a gente tem conseguido produzir para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nesse tempo que a gente celebra ainda a escola dominical, o texto que inspirou a gente para essa celebração e para esse ano é o texto que se encontra lá em Atos, capítulo 10, o verso 38. Então, eu quero te convidar a, a abrir a sua Bíblia em Atos 10, nós vamos ler dos versos 34 a 38. E uma coisa curiosa que aconteceu, e a Leia, quando propôs a construção dessa liturgia, esse tema, esse versículo, especialmente o versículo 38, estava no meu coração já há um tempo, né? Que diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem. E aí, quando a Leia constrói a liturgia, ela colocou Jesus andou ensinando e fazendo bem, alguma coisa nesse sentido que eu não estou me recordando agora. E aí, quando eu li, eu falei, meu Deus, eu não tinha visto que esse ensinando no texto bíblico. E aí eu fiquei tão animadinha, mas aí conversando com a Leia, ela falou, não, não tá não, eu meio que parafraseei aí, foi um título inspirado no versículo. Mas eu acho que bem podia estar lá, viu, Leia? Eu acho que isso podia fazer parte do original, porque, de fato, a prática de bondade de Jesus estava sempre muito atrelada ao conteúdo que ele ensinava. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. Então, vamos ler Atos 10, de 34 a 38, que diz assim: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Talvez na sua tradução possa estar que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquela pessoa que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, de todas as pessoas. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus andava por toda parte fazendo bem. A gente tem uma música do CD das crianças que canta sobre isso. Eu queria que a gente meditasse um pouco nesse texto bíblico, e aí a gente vai escutar essa música. Eu vou pedir a Nelisa para colocar essa música para a gente. Foi de última hora.
Havia um homem que vivia preso, acorrentado de pé e mão. Ninguém queria ser seu amigo, ninguém queria saber dele não. Mas Jesus, chegando ali, olhou para ele e lhe falou: homem, eu te ajudo, e lhe estendeu a mão. Jesus andava fazendo bem, a todo mundo fazendo bem. Por onde ele andava, ele só. Jesus andava fazendo bem, a todo mundo fazendo bem. Por onde ele andava, ele só fazia o bem. Uma mulher que só via o chão, andava triste, que solidão. Ninguém sabia o que fazer com ela, ninguém queria saber dela não. Mas Jesus, chegando ali, olhou para ela e lhe falou: mulher, eu te ajudo, e lhe estendeu a mão. Jesus andava fazendo bem, a todo mundo fazendo bem. Por onde ele andava, ele só fazia o bem. Muito obrigada, Nelisa. Fazer o bem. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Essa expressão que motivou todo o projeto, a proposta de celebração da escola dominical para esse ano, que celebra, né, que faz parte da nossa reflexão agora de manhã, ela vem justamente da ideia de entender, né, dessa perspectiva de que a bondade, ela é fazer o bem, agir com bondade, agir com benignidade, é um projeto alternativo ao clima de hostilidade que a gente vivencia, especialmente no nosso país. Pensar em educação cristã é pensar em processos que vão providenciar reflexão e possibilidades para que as pessoas tenham a capacidade não só de desenvolver uma análise crítica da realidade, de olhar para esse mundo usando o evangelho como categoria de análise, mas, sobretudo, que nessa análise crítica aponte de que lado ou como nós vamos poder agir em meio ao caos. Jesus andava fazendo o bem. Jesus andava ensinando e fazendo o bem. Essa é uma proposta pedagógica que tem que inspirar a gente. Quando a gente fala de escola dominical, quando a gente fala de educação cristã, é essa intencionalidade que a gente tem em todo o projeto, né? De quem coordena uma escola dominical, de quem dá aula na classe, seja para que idade for, ou de quem está aqui na estrutura da igreja, pensando esse espaço, é convidar as pessoas à possibilidade de analisar, né? De conhecer, de entender a palavra do Senhor, mas, sobretudo, se tornando parecidas com Jesus, agir como o mestre age. E como o mestre age? Como é a proposta pedagógica de Jesus, né? Com certeza, ela é muito diferente da proposta dos escribas e dos fariseus da sua época. Essa música que a gente escuta conta 2 milagres, né? E nesses 2 milagres, Jesus tem embates com os fariseus, com os donos da lei, ou os intérpretes da lei, melhor dizendo, para justamente nesse processo de entender que a gente precisa sempre unir a teoria, unir a lei, unir os ensinos a uma prática
que promove a vida. A gente tem no compromisso de quem ama e pensa a escola dominical e a educação cristã na nossa igreja, de trazer significado à lei, de trazer significado ao conteúdo da palavra, de forma que isso faça sentido para as pessoas, especialmente no que diz respeito a restaurar a dignidade humana, no que diz respeito a fazer as pessoas terem preservados o seu direito de pensar, de falar por si mesma, mas, sobretudo, de entender o projeto salvífico que vem junto com o reino de Deus. E quando a gente olha para o texto que a gente leu lá em Atos 10, Pedro, ele reúne, né? Esse é parte do discurso de Pedro, e ele ressalta isso, né? Ele fala: Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Em que contexto esse discurso de Pedro ele acontece, né? É interessante que, se você for olhar lá desde o início do capítulo 10, você vai ver que Pedro está discursando como fruto de uma experiência pedagógica que Jesus oferece para ele. Ele vai vivenciar um processo educativo longo, alguém que era muito ensimesmado na sua experiência pessoal e cultural, alguém que tinha um olhar mais fechado, vivencia uma experiência com Jesus, ele tem uma visão na casa de Simão, o curtidor, essa visão faz com que ele acolha Cornélio. Cornélio tem uma experiência com Deus por meio da benignidade, da bondade de Pedro, e diante de tudo isso, não é só Pedro que abençoa, mas, sobretudo, ele é abençoado. E a parte do discurso que a gente leu mostra a ampliação de olhar que Pedro tem diante do processo educativo que Deus dá a Pedro. Ele afirma: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro se dispôs a receber e a dialogar com Cornélio, com quem era diferente dele. E é interessante que, se você segue lendo, né, quando a gente olha o verso 35, além de concluir que Deus não faz acepção de pessoas, o Pedro ele diz o seguinte, ó: pelo contrário, lá no verso 35, em qualquer nação, isto é, não só naquela que eu pensava que era, não só entre os judeus, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E aí ele traz essa dimensão dessa universalidade da graça, dessa multiforme graça divina que chega até mim, que chega até você, que nos inclui e que nos convida a responder a essa graça, sendo anunciadoras e anunciadores dessa mensagem para toda a gente. E aí é interessante porque a gente vê aqui, né, uma amplitude de olhar de Pedro, que ajuda ele a convergir junto com Paulo, né, que é essa pessoa que tem esse despertamento para ir além. Pedro é um pouco mais resistente nesse processo, e naquilo que é comum, naquilo que diz respeito à preservação e à proclamação da vida, a gente vê uma convergência. E aí, quando a gente olha lá no verso 36, se você olhar aí, a gente vai vendo a intencionalidade do discurso de Pedro. Parece que a ficha de Pedro cai depois da experiência pedagógica que Jesus providencia a ele na casa de Simão, o curtidor. Ele conclui: olha, essa é a mensagem que é anunciada desde o começo. Um projeto onde todas as pessoas sejam incluídas. Um projeto onde não haja exclusão, onde a gente não consiga olhar para quem é diferente da gente como inferior a gente. Eu, quando leio esse discurso de Pedro, eu tenho a impressão de que é como se Pedro tivesse caindo a ficha. Meu Deus, como eu não percebi isso antes. Essa é a mensagem do Cristo, essa é a mensagem de Deus desde o começo.
E essa palavra, ela se encarna em Jesus, né? Porque Jesus é isso, é o verbo encarnado, é a palavra em ação. E se a gente vai continuando a ler o verso 37, dá para a gente uma perspectiva. A pessoa de Jesus é que vai dar o tom desse evangelho, dessa boa notícia. E o tom dessa boa notícia, irmãs e irmãos, é paz. Jesus andava por toda parte fazendo o bem, um bem que promovia a paz. E é interessante pensar que quando Pedro categoriza o evangelho, a boa notícia, como o evangelho de paz, ele está falando isso dentro de um sistema, dentro de um outro evangelho, que era o evangelho do império, que anunciava um outro tipo de paz, a Pax Romana. A Pax Romana era um sistema religioso, político e militar para manter a estabilidade do império, para proteger apenas cidadãos romanos, e por conta desse processo de proteção e de valorização dos iguais, quem era diferente morria, era perseguido, era oprimido. O Evangelho de Jesus, também classificado como o Evangelho de paz, não é a Pax Romana, é o Evangelho da Eirene. A Eirene é a paz de Cristo. E se a gente vai pesquisar um pouco dessa palavra, a gente vê que ela está ali, ó, ela ancora o seu significado na shalom, né? Essa palavra hebraica usada para paz, que tem a ver com um sentido muito mais completo, né? Shalom diz respeito a bem-estar completo, tanto individual quanto coletivo, e não apenas de conflito, né? Shalom tem a ver com relações justas e dignas. O fruto da justiça nos ensina o profeta Isaías, será a paz. Então, a Eirene de Cristo, ela carrega o significado da gente ter uma postura pacífica, bem-aventurada, bem-aventurados os pacificadores, mas uma postura não passiva. E ser não passivo neste projeto do Evangelho da Paz é se colocar fazendo o bem por onde quer que passemos, acolhendo aquelas e aqueles que estão encurvados, que estão paralisados, que estão adoecidos, que estão oprimidos. Esse evangelho de paz, que é fruto da universalidade da graça, ele não fica parado em um só lugar. Quando ele tem Jesus como seu representante, ele tem a palavra em movimento. Essa palavra que, como Pedro mostra para a gente, começa lá na Galileia, mas não fica lá. Jesus andou por toda parte. E no verso 38, o Pedro mostra para a gente como é que é caracterizada essa andarilhagem de Jesus, né? A forma como Jesus caminha é uma forma muito significativa no que diz respeito a inspirar práticas de bondade da nossa vida e da nossa comunidade e da nossa sociedade. O texto diz que Jesus andava fazendo o bem. E fazer o bem, ele amplia o seu significado, ele consegue se definir de forma estrita em meio ao mundo mal. Jesus fazia o bem, e isso maravilhava as pessoas e as multidões por onde ele passava. Esse fazer o bem, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que de repente não é esperado, mas que inunda o ambiente de bondade, gestos de bondade. Nós estamos todos e todas precisadas disso, de gestos de bondade, de gestos de generosidade, de gestos que denunciem a maldade,
por meio do afeto, do acolhimento, do amor, gestos de bondade em meio ao mundo mal. É possibilidade de respiro, é projeto alternativo de solidariedade e é por onde o Espírito Santo pode soprar na vida das pessoas. Jesus andava fazendo bem. Jesus andava curando as pessoas oprimidas pelo diabo. Quando eu olho para esse texto e penso na escola dominical, esse texto me ensina 3 coisas para minha prática como educadora e educador do reino, né? Nos ensina, acho que 3 coisas. Primeiro, que a nossa teoria, o nosso saber bíblico, a nossa interpretação das escrituras, ela precisa estar comprometida com uma prática em favor da vida, em favor do próximo. É uma teoria que só faz sentido se a gente agir como igual àquilo que a gente anuncia. Por fim, uma outra coisa também é uma teoria que vai embasar essa prática e que vai culminar numa ética de bondade. Crer naquilo que Jesus fala e faz nos faz agir em concordância com ele. E quando eu olho com essa palavra concordar, né? Vem de córdia, vem de coração, de estar com o coração unido ao coração de Jesus. Para isso, é uma teoria e uma prática que une, que não divide, mas que nos liberta do diabolos, daquilo que divide. E eu lendo sobre a etimologia dessa palavra diabo, né? Diabolos é aquilo que separa, mas tem uma outra também, um outro significado. Diabolos é a letra que separa. E eu fico pensando nisso. Enquanto Jesus é a palavra, o verbo vivo que desceu do céu, o diabolos é uma letra, é o supérfluo, é o desnecessário, é aquilo que pode ser retirado da nossa prática comunitária, quando ela é pautada nesse evangelho vivo, nessa palavra em movimento, que nos une, que nos torna iguais e que nos convida a abrir o coração para que outras pessoas se aproximem de nós e conheçam a Jesus por meio daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ensina e, sobretudo, daquilo que a gente pratica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus nos ajude a optar, no meio de muita maldade, a fazer o bem. A fazer o bem, olhando a quem? No sentido de que, quando eu penso nessa expressão, fazer o bem olhando a quem, e eu faço essa provocação numa das propostas da celebração da escola dominical, é que fazer o bem olhando a quem coloca a minha prática tendo o outro como alvo da minha bondade. E talvez fazer o bem sem olhar a quem, eu sei que não é a intencionalidade do ditado, mas eu refleti sobre isso. Fazer o bem sem olhar a quem, talvez diga muito mais sobre quem faz o bem. Mas com Jesus a gente aprende a olhar o outro, a olhar a necessidade da outra pessoa e a agir de forma que a gente possa ser sustento e suporte a quem precisa. Que Deus nos abençoe.